Fala estudante, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais essa aula e hoje a gente está fazendo aqui um aulão somente sobre interpretação de questões. Então hoje a gente vai trabalhar a fundo isso aqui, lembrando que envolve vários assuntos, é importante você dominar os conteúdos, então é importante que você estude bastante, mas essa aula surgiu lá no grupo do meu Telegram, em que os alunos eles disseram, pô Jefferson, estou com uma dúvida em como interpretar questões, tá? Então eu vou passar aqui dicas de como você interpretar bem as questões e o que você precisa fazer para poder saber qual o assunto. Beleza, Jefferson, mas pô, eu sei responder uma questão de porcentagem, eu sei responder uma questão de regra de 3, eu sei responder questões de diversos assuntos, no entanto, na hora de ler eu não consigo. E aqui a gente vai aprender isso, beleza? Então nosso foco não vai ser o assunto específico, mas vai ser como interpretar essas questões, como aprender a interpretá-las, tá? Para ir assim, com a base teórica que eu tenho, conseguir responder. Beleza? Fechou? Então é isso aí, vamos lá, vamos para nossa lista de hoje, tá? Beleza, pessoal? Então, seguinte, percebe aí, já comecei com uma questão aí de concurso, e eles, faça a leitura das frases sobre conjuntos numéricos, tá? Então ele fala aí, o número natural n pode ser chamado de antecessor de n mais 1? Verdade ou mentira isso aí? Então, primeiro a gente vai precisar lembrar de uma coisa. O que é o tal do antecessor? O que é o sucessor? Um número n, por que esse número se chama n? Né? Mas n é letra. Então vamos lá, vamos pensar nisso aqui, tá? Vamos para um resumão aqui agora, beleza? Então, o seguinte, pessoal, a gente vai tentar entender de algumas formas. Por exemplo, quando eu falar na minha questão, eu falar um número, por exemplo, se eu te perguntar, me diga um número, aí você vai dizer 3, 5, 7, 9, 11, 20, 18, pode ser qualquer número, concorda? Mas se eu disser, não é nenhum desses números aí que você falou, você vai falar, bom, então não sei que número é esse. Desconhecendo o número, a gente vai chamar ele de uma letrinha, tá? Então, se eu quiser um número qualquer, você chama de uma letra. Por exemplo, geralmente a gente chama de x. Nessa questão aí, ele chamou de n, tá? Então, lembrando, é igual Chaves, né? Pô, perguntou com maçã, mas se fosse com laranja eu sabia responder. Então, se a questão é com x, se for com n é a mesma coisa, tá? Não muda nada, beleza? Então, vamos pensar aqui o seguinte, para a gente poder aprender a interpretar essas questões. Então, se eu disser um número, aí você já sabe, eu vou chamar de uma letra. Pode ser x, tá? X, y, z, n, como nessa questão, certo? Vamos lá, vamos pensar aí comigo. Ele está falando que é o antecessor. Quanto seria o antecessor de x? Pensa aí comigo. Quanto é que seria o tal do antecessor de x? O que é o antecessor? É o número que vem antes. Vamos pensar para a gente poder aprender a interpretar isso aqui? Por exemplo, se eu tenho aqui o número 2. 2. Beleza. Quem é o antecessor de 2? Quem é que vem antes do 2? Aí você fala, Jefferson, fácil. É o 1. Pronto, matei a questão, justamente. E quem é o sucessor do 2? Aí, o sucessor é o cara que vem depois, né? Isso. Fácil também. É o 3. Boa, muito bem. Tu concordas comigo, jovem, que se o 2 aqui, o antecessor do 2 é a mesma coisa que 2 menos 1? Você fala, óbvio, Jefferson. Não sei nem por que você está perguntando isso. Pois é, 2 menos 1. O sucessor seria o 2. Aí você fala, o 2 mais 1? Isso mesmo, 2 mais 1. Então, a gente encontrou aqui uma lei de formação disso aí. Então, o antecessor sempre vai ser o meu número menos 1. O sucessor vai ser o meu número mais 1. Fechou? Deu para entender? Então, vamos lá. Digamos que eu tenho aqui o número n. 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 Quem seria o antecessor de n? Aí você fala, bom, pelo que você me explicou, seria o meu número menos 1. Aqui, n menos 1. E quem seria o sucessor? Seria n mais 1. Pronto. N mais 1. Você fala, Jefferson, então agora eu entendi essa questão. Pois é, tá? Então era justamente isso que ele queria que a gente pensasse, tá? Deu para entender, pessoal? Então, às vezes a interpretação, se você pegar um exemplo, se você aprender com um exemplo, quando você for resolver a questão, vai ficar muito mais simples. Por exemplo, eu usei aqui um exemplo básico do 1, 2 e 3. Com isso, você já entendeu a questão. Deu para perceber? Então, por isso que é importante a gente saber interpretar o que a questão quer, beleza? Se liga aí, primeira afirmativa aí dessa questão, tá? O número natural n pode ser chamado de antecessor de n mais 1. Aí você fala, pô, o n é o antecessor de n mais 1? Bom, então ele está dizendo que o n vem antes do n mais 1. Então vamos ver isso aqui, Vamos ver. O n antecede o n mais 1?
Sim, então verdade isso aí, certo? Deu para entender, pessoal? Então essa é uma questão que às vezes não está tão claro para a gente, mas é importante a gente começar a pensar isso, porque muitas vezes o assunto a gente pode dominar, mas se a gente não souber interpretar a questão, montar o problema, aí ferra com tudo, beleza? Não adianta você saber o assunto do mundo inteiro e não saber interpretar a questão. Fechou? Então esse é um pequeno exemplo. Vamos para o quadro que a gente vai continuar falando sobre isso, tá? Deixa eu ver aqui, deixa eu apagar isso aqui. Pronto. Apaguei aqui. Vamos lá, vamos para outro conceito. Então, por exemplo, sempre que eu disser um número, aí você vai entender que é x, n, y, vou chamar de uma letra. Beleza? Fechou? O antecessor desse número, o antecessor seria x menos 1, então sempre o antecessor subtrai 1. O sucessor, x mais 1, fechou? Por exemplo, agora se eu dissesse a minha idade, você não sabe qual é a minha idade, então eu vou chamar de x. Então, ó, não sei qual é a idade do Jefferson, vou chamar ela de x. Agora, se eu disser que meu irmão é 5 anos mais velho do que eu, como é que eu represento a idade do meu irmão? Ah, posso chamar de y. Beleza, pode, mas aí você vai ficar com duas incógnitas. Para uma única equação, fica complicado. Então, se a minha idade é x e o meu irmão é 5 anos mais velho que eu, você concorda que o meu irmão ele tem a minha idade mais 5 anos? Concorda? Pois é. Então, a minha idade, o meu irmão, ele tem a minha idade mais 5. Fechou? Deu para entender? Então, esse é outro conceito bacana que a gente já consegue puxar com essa questão. Então, por exemplo, se o meu irmão fosse 5 anos mais novo do que eu, então ele tem a minha idade menos 5. Deu para entender? Então, seria x menos 5. Ah, ele é 3 anos mais novo do que eu, então x menos 3. Fechou? Deu para entender? Ficou claro, pessoal? Bom, espero que você tenha entendido isso aí, muito massa, né? Então a gente começa a clarear na cabeça como montar esses problemas. Fechado? Bom, então vamos lá. Outro conceito que a gente também precisa entender. Então a gente aprendeu o conceito de um número. Quando eu não sei que número é esse, eu posso chamar de uma letra, é uma incógnita, eu vou chamar ela de uma letra, pode ser qualquer letra. Lembrando, se for x ou se for n, o cálculo vai ser o mesmo, só vai mudar a letrinha, beleza? Antecessor, sucessor, idades a mais, idades a menos, então é assim que a gente monta o nosso problema, beleza? Vamos lá, agora se eu pegar esse meu número e eu quiser a metade de um número, ó, tô dizendo um número, pode ser um número qualquer. Se eu pedir a metade de um número, como é que você representaria a metade de um número? Bom, você fala, Jefferson, não sei como é que eu representaria a metade de um número. Pois é, então, ó, se um número pode ser uma letra, vou chamar de x. Quando eu quero a metade de alguma coisa, o que é que eu faço? Por exemplo, digamos que eu vou fazer um bolo. Esse meu bolo, ele tem 4 ovos. Mas aí eu vou fazer só metade da receita, porque a minha forma é pequena, então eu vou fazer só metade da receita para não transbordar, não derramar no fogão. Então o que é que vai acontecer? Se eu for fazer metade da receita, quantos ovos eu vou usar? Se eu usava 4, eu vou usar 2 ovos. Deu para entender? Ficou claro? Aí você fala, Jefferson, mas isso eu consigo fazer mentalmente, mas mentalmente você fez esse cálculo aqui, você pegou a quantidade e dividiu por 2. Então sempre que você quer metade, você divide o meu valor por 2. Jefferson, se eu quiser a terça parte, então vamos lá, a terça parte seria x sobre 3. Vai anotando isso aí que é importante. A quarta parte seria x sobre 4. A quinta parte seria x sobre 5. Aí você fala, Jefferson, peraí, tem alguma coisa estranha aí. Por que você está colocando sempre parte no nome das coisas e nesse aqui não tem, tá? Então sempre que é por 2, você tem esse nome específico, metade. 3 por diante é sempre parte. Terça parte, quarta parte, quinta parte, sexta parte, sétima parte, tá? Então sempre vai ser assim. Falou isso, você está dividindo o meu valorzinho pelo número que ele está dizendo. Fechou? Deu para entender? Bom, então eu espero que você tenha entendido isso aí, tá? Vamos para o próximo, para a gente continuar absorvendo isso aí. Bom, agora a gente vai falar sobre uma outra perspectiva. Agora, se eu quiser o dobro de um número. Bom, vamos lá, vamos para o exemplo do bolo. Então, eu vou fazer um bolo, 4 ovos. Eu quero fazer o dobro da receita. Eu tenho 2 formas grandes e eu quero fazer o dobro da receita. Bom, o que é que vai acontecer? 4 ovos, se eu quiser fazer o dobro, eu vou
duplicar 8 ovos eu vou precisar para poder fazer esse bolo. Deu para entender? Então, quando eu quero o dobro de um número, o que é que eu faço? Eu multiplico ele por 2. Muito bem. Então, ó, se eu pedir o dobro, vai ser 2x, certo? Ah, se for o triplo, 3x. O quádruplo, 4x. O quíntuplo, 5x. O sextuplo, 6x. E aí vai, certinho, pessoal? E aí segue. Deu para entender? Então, um número qualquer eu vou chamar de uma letra. O dobro eu multiplico por 2, o triplo por 3, o quádruplo por 4, o quíntuplo por 5, o sextuplo por 6. E aí vai, o séptuplo por 7. E aí vai, e aí segue. Beleza, pessoal? Fechou? Deu para entender? Ficou claro? Isso aí, a gente vai ver questões aplicando isso aí também, certo? Bom, e isso é o início para a gente poder interpretar as questões, certo? Vamos lá. Outra coisa que a gente precisa entender são as operações. Então a gente já entendeu o básico aqui de quando ele fala sobre o meu problema, ele quer que eu monte a minha equação. Agora vamos para as operações. Vamos às operações. Bom, das minhas operações, pessoal, seguinte, o mais fácil, por exemplo, quando ele falar a soma de dois números, bom, se ele quer a soma de dois números, sempre que ele falar a soma, obviamente, soma, você vai somar esses dois números. Tá claro, né? Tá óbvio, beleza. E se ele falar a diferença de dois números? Opa, aí já começou a mudar, né? Diferença de dois números, já. Como é que eu sei a diferença entre dois números? É a subtração. Então, a diferença, vai anotando tudo isso, pessoal, tá? É a subtração. Ele pedir a diferença entre dois números consecutivos, opa! Então, a diferença vai ser a subtração. Se ele falar sobre o produto, você fala produto entre dois números. Produto entre dois números é a multiplicação desses dois números. Pois é, então sempre que a questão falar sobre produto, você vai multiplicar. Se ele falar sobre a razão entre dois números, você vai dividir esses dois números. Se a questão falar sobre o quociente, tá? O quociente nada mais é do que o resultado da divisão, certo? Então, por exemplo, vamos lá, vamos dividir aqui, ó, 8 dividido por 2. Vamos dividir aqui, ó, que número que eu multiplico por 2, que vai dar 8 ao próximo. Então, 4, né? 4 vezes 2 dá 8. Resta 0 aqui, pronto, terminei minha divisão. O que é o quociente? O quociente é o resultado da minha divisão. É esse número daqui, tá? Para quem não lembra aí os termos da divisão, ó. Esse aqui é o dividendo, esse é o divisor, esse é o quociente e esse aqui é o resto, é o que restou, beleza? Então, esse aí é o quociente. O quociente é o resultado da divisão. Soma, você soma, diferença, subtrai, produto, multiplica, razão, divide, quociente, resultado da divisão. Fechou, pessoal? Ficou claro isso aí? Bom, espero que você tenha entendido. Anota isso aí, porque é importante, tá? Beleza? A gente vai interpretar as questões aí de hoje, tá ok? Vamos lá. Outra coisa que a gente precisa atentar quando a gente vai interpretar questões. Bom, Jefferson, vou interpretar aí algumas questões. Outra coisa que eu preciso entender, tá? São as dicas que eu passo, tá? Então, são algumas dicas que eu acho que são, sim, importantes. Primeira dica é o seguinte, o que é que você vai fazer? Você vai ler o final da questão. Você vai pegar a questão, você vai ler o final dela, tá? Por exemplo, vamos pegar aqui uma questão na prática e que se eu ler a questão, eu vou entender qual é o assunto que eu vou usar. Se liga. Ó, vou pegar aqui o meu material, que tá aqui, ó. Vou pegar aqui a questão de número 9, questão de número 9. Vou sair aqui da frente da questão número 9. Pronto. Questão de número 9, vocês podem ver aqui, ó, nesse canto aqui superior, essa aqui tem um cilindro. Então você não vai ler, muitas vezes a questão ela é extensa, tá? Ela é extensa, então você não vai ler a questão inteira, beleza? Então você vai ler o final da questão e vai conseguir identificar. Vamos lá. Primeira coisa, leia o final da questão. Qual a última frase da questão? Ó? Qual é o volume desse reservatório? Você fala, Jefferson, mas por que eu vou ler primeiro o final da questão? Lembrando, você vai precisar ler a questão inteira, mas você vai ler agora o final da questão. Por quê? Porque muitas vezes a questão ela tem informação inútil. Às vezes conta uma história do Zezinho que foi
que foi no riacho pegar água, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, até você chegar e entender o que é que ele está pedindo, velho, isso aí, o concurso é uma prova realmente para eliminar. Então ele vai tentar te eliminar, ele vai tentar te cansar e você não tem só matemática para fazer. Você tem português, você tem informática, muitas vezes você tem redação, direito, enfim, a bagaceira. Então a ideia é que você seja muito bem direcionado, tá? Então, o que é que essa questão está pedindo de fato? Vamos ler a última frase aí dessa questão 9. Qual é o volume desse reservatório? Bom, matei a questão. Se ele fala sobre o volume do reservatório, entende aí comigo. Você está falando sobre o volume do reservatório, então eu já sei que é uma questão de geometria espacial. Bom, falei para você ler. A segunda dica é: olhe se tem gráficos, figuras ou símbolos, tá? Então, a primeira coisa, leia. Muitas questões isso aí vai te ajudar. Outras nem tanto, mas isso aí vai ajudar. Leia o final da questão, você já vai matar o assunto que você vai resolver. Segundo, olhe se tem gráficos, figuras ou símbolos, tá? Então vamos lá. Tem gráfico? Não. Tem figura? Tem. Tem um cilindro aí. Opa, então eu já sei que, ele fala na última frase, qual o volume desse reservatório? Então eu já sei de geometria espacial. Qual é a figura? Um cilindro. Opa, então eu vou precisar da fórmula do cilindro, do volume do cilindro. Outra coisa, ele fala, considere π igual a 3,14. Aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui, ele coloca aqui, π igual a 3,14. Pessoal, o que é que, anota isso, o que é que você sabe quando a questão fala sobre π? Quando a questão coloca esse termo aí, com certeza a questão vai falar sobre círculos ou circunferências, tá? Então se liga, aqui tem um círculo aqui. Se ele não me desse a figura, eu já saberia, se tem π, então tem círculo ou circunferência ou curvas que formam aí semicírculos, tá? Então sempre que tiver esse tipo de coisa, vai ter um círculo na jogada, beleza? Então, li o final da questão. Segunda coisa, tem fórmula? Ou tem gráfico? Não, mas tem figura e tem símbolo. Então, isso já me ajuda a interpretar a questão. Então, eu já sei que essa é uma questão de fato de geometria. E o resto, depois eu volto e leio, tá? Só que você vai voltar e ler a questão com uma análise muito mais crítica, já sabendo o que é que você vai procurar e procurando os dados que vão te ajudar. Fechou? Deu para entender? Vamos para outro exemplo aqui. Vamos para outra questão aqui, Bom, entendido isso, outra coisa, sim, então primeira coisa, lê o final da questão, isso pode te ajudar. Segunda coisa, olhe se tem gráficos, símbolos ou figuras. Terceira coisa, risca a questão mesmo, rabisca a questão, grifa, marca, sublinha, tá? As informações importantes para você poder selecionar o que de fato é importante para a tua questão e o que não é importante. Tem muita informação inútil às vezes nas questões, certo? Outras vezes só tem informações importantes, beleza? Vamos lá, vamos para a segunda questão, tá? Da primeira questão era justamente isso que eu queria mostrar para vocês. Então, segunda questão, vamos para ela, Vamos interpretar essa questão aí e montar esse problema, beleza? Então, a segunda questão, essa questão daqui, beleza? A diferença entre o quádruplo de um número e a terça parte desse número é 187, tá? Deixa eu só colocar o quadro aqui, porque a gente já vai anotar as informações importantes. Lembra do que eu falei? Então, anota a informação, risca, grifa, sublinha, tá? Só colocar o quadro aqui. Pronto. Então, vamos lá. Ele fala a diferença entre o quádruplo de um número e a terça parte desse número é 187. Então, o foco aqui não é responder essa equação do primeiro grau, isso vai virar uma equação do primeiro grau. No entanto, o foco é interpretar e montar essa questão. Então vamos lá, com o que a gente já aprendeu, com o que você já anotou da aula de hoje, nesses 19 minutos de aula aí, o que você já anotou. Bom, vamos lá. Então ele fala a diferença. Vamos lá, então vamos grifar aqui, a diferença. Opa, o Jefferson falou que é essa tal da diferença. O que é essa diferença aí, beleza? Então vou grifar aqui. A diferença, então, quando eu falo a diferença, a gente aprendeu que eu estou subtraindo. Então, vou subtrair dois termos, certo? Sempre que eu falar a diferença, eu estou falando sobre uma subtração. Entre o quádruplo de um número. Bom, o que é o quádruplo de um número? Primeiro, o que é um número? Um número pode ser qualquer número.
Então, quando ele pode ser qualquer número, eu vou chamar isso aí de uma letra, né? Vamos chamar de x, pode ser? Então, vamos chamar de x aqui, ó. O quádruplo de um número, vou sublinhar isso aqui, é o que você vai fazer lá na sua prova, tá? O quádruplo de um número. Se um número é x, então o quádruplo é 4x. Pronto, a gente viu isso aqui, né? Ah, então eu entendi isso aí. Lembra quando eu falei do dobro, o triplo, o quádruplo, o quíntuplo? Pois é. Então, o quádruplo é 4 vezes aquele meu valor, certo? O quádruplo de um número e a terça parte desse número. Opa, terça parte desse número. Então, vamos lá. Terça parte desse número. Pronto. Vamos sublinhar aqui. Prontinho. Terça parte desse número. Como é que eu represento a terça parte de um número? Se o número é x, a terça parte... Opa, já explicou isso aí quando ele falou sobre a metade. Metade é dividir por 2, terça parte é dividir por 3, quarta parte é dividir por 4, tá? Então, a terça parte de x é x sobre 3. Prontinho. E ele fala que isso aqui, ó, a diferença entre o quádruplo de um número e a terça parte é 187. Então tá aqui, fechou. 187 é a resposta disso aí. Então, ó, vai ser igual a 187. Beleza, pessoal? Deixa aí nos comentários se a partir de agora você já conseguiu entender como é que eu montei isso aqui. E se antes da explicação você conseguiria montar esse problema, tá? Eu acho que é importante eu saber se conseguir direcionar você bem para esse tipo de questão, beleza? Deixa aí nos comentários. Bom, então, a diferença, subtrair, entre o quádruplo de um número, 4x, e a terça parte desse número, x sobre 3, é 187, então igual a 187. Pronto, matei o meu problema, consegui montar a minha questão. Fechou, pessoal? Deu para entender? Ficou claro isso aí? Então o foco daqui é interpretar e montar as questões, beleza? Bom, vamos lá, vamos para a próxima. Questão de número 3. Questão de número 3. Vamos lá. Fundação Carlos Chagas, ele fala aí do total de processos arquivados por um técnico judiciário, sabe-se que 3/8 foram arquivados numa primeira etapa, 1/4 numa segunda. Se os 9 processos restantes foram arquivados numa terceira etapa, o total de processos era... Bom, então quero saber aí qual o total de processos desse negócio aí. E aí, vamos descobrir esse negócio aí? Vamos lá, deixa eu só apagar aqui. Vamos lá, vê se você concorda comigo. A gente vai tentar seguir ser linear, seguir uma lógica, certo? Então, seguinte, eu vou ter aí um total de processos arquivados. Eu sei quanto é esse total de processos? Não. Então, eu vou chamar o total de x, pode ser? Eu não sei, é aquele número lá que eu desconheço. Sabe-se que 3/8 foram arquivados. Bom, como é que eu represento 3/8 do total? Por exemplo, quando eu queria a terça parte de um número, eu pegava ele e dividia por 3, certo? Quando eu queria o dobro do número, eu multiplico ele por 2. Pois bem, e agora se eu quiser 3/8 do número, então, ó, quanto é que vai ser na primeira etapa? Primeira etapa será 3/8 de quanto? De x, que é 3/8 do total, beleza? Fechou? Na segunda etapa, 1/4. Então, ó, segunda etapa, 1/4 de quê? Do total de x, beleza? Fechou? E o restante, no resto eu tenho 9 processos. Bom, Jefferson, como é que eu monto esse problema aí agora? Seguinte, então você vai somar tudo. Você concorda aqui, ó? Por exemplo, vamos para um exemplo prático agora, para você poder entender como montar esse problema. Seguinte, digamos que o meu salário, você não sabe quanto é o meu salário, então eu vou chamar de x. Salário do Jefferson é x, é uma incógnita. Ninguém sabe quanto é o salário do Jefferson. Então, x. Digamos que eu gasto metade com alimento, com alimentação. Então, x sobre 2 é o que eu gasto com alimentação. Beleza? Fechou? Deixa eu só trocar aqui a cor do lápis, que esse aqui já está apagando. Metade eu gasto com alimentação, certo? Então vai ser x sobre 2. Aí eu vou dizer que eu gasto aí
1/5 com transporte, mais 1/5. 1/5 de quê? Do total de X. Prontinho. 1/5 com transporte. Beleza? E eu gasto aí 3/7 com lazer, por exemplo. Bem pouco. 3/7 de X com lazer, certo? Pronto. Tudo isso aqui tem que dar igual a quanto? Tem que dar igual ao total do meu salário. Quanto era o meu salário? A gente desconhece, então eu vou chamar de X. Deu para entender? Então eu gasto metade do meu salário com alimentação, 1/5 com transporte, 3/7 com lazer e o resto eu chamo de X. Ou, aliás, se eu somar tudo isso tem que dar exatamente X, que é o meu salário. Ficou um pouquinho mais claro isso aí? Bom, vamos lá, vamos para a nossa questão aí, que agora vai ficar um pouquinho mais claro, beleza? Então vamos lá. Aí ele vai dizer aí, ó, se eu somar, concorda comigo, se eu somar a primeira etapa mais a segunda, mais o que sobrou, tem que dar igual ao total de processos? Pois é, então seria isso aqui, ó, seria 3/8 de X mais 1/4 de X mais 9, tudo isso tem que dar X, que é o total. Pronto, tá montada aí a minha equação. Deu para entender, pessoal? Um pouquinho mais complexa essa daí, né? Pois é, mas a ideia é de etapas mesmo, sabe? É de etapas. Então, sempre que a questão falar sobre etapa, você vai pegar cada um e você vai somar. Essa soma tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual ao total. Fechou? Deu para entender? Deu para entender? Então, por exemplo, ó, vamos para um outro exemplo. Digamos que 50% de um salário é gasto com alimentação, 30% com lazer e 20% com despesas diversas. Por exemplo, tudo isso aqui tem que dar igual a quanto? Tem que dar igual ao total, tem que dar igual a 100%. E de fato, se você somar tudo isso aí, vai dar 100%. Fechou? Ficou um pouquinho mais claro isso aí? Então esse é um estilo de questão. É aquela questão que fala sobre etapas. Beleza? Fechou? Bom, vamos para agora um outro estilo de questão que a gente precisa interpretar, tá? Questão 4, tá aí na tela, questão 4. E ele fala o seguinte, ó. Uma usina produz 500 litros de álcool com 6.000 quilos de cana-de-açúcar. Bom, informações importantes. O que é que a gente aprendeu a fazer? A gente vai simplesmente grifar essas informações. Lá no dia da prova, pessoal, você não vai ganhar ponto por prova bonita, certo? Então, ó, sublinha 500 litros de álcool, 6.000 quilos de cana-de-açúcar, o 6 ficou lá em cima e o resto ficou embaixo, os 3 zeros de cana-de-açúcar. Bom, então já dá para ver que ele está falando sobre uma quantidade de álcool e uma quantidade de cana-de-açúcar. Ele está me dando duas variáveis. E aí ele vai continuar aí. Determine quantos litros de álcool são produzidos com 15.000 quilos de cana-de-açúcar. E agora, ó, sublinho aqui, 15.000 quilos de cana-de-açúcar. Quanto de álcool vai ser produzido? Então, ó, até o ponto aqui, ó, ele falou sobre litros de álcool e quilos de cana. Aqui para frente ele também falou sobre isso, sobre litros de álcool e quilos de cana-de-açúcar. Vamos pensar aqui, pô, que assunto dá para desenvolver essa questão? Bom, então ele falou sobre duas variáveis, litros e quilos. Sempre, pessoal, que você tiver duas variáveis, então ele me der duas informações, três informações e deixar uma faltando, essa questão dá para ser resolvida por regra de 3. Você fala, só isso? É justamente só isso. Então se ele te der, por isso que o nome é regra de 3, então ele vai te dar 3 informações. E a quarta? Fica faltando, certo? Se liga, vou montar aqui nosso problema. Então eu tenho aí 500 litros de álcool. Então na coluna dos litros eu vou colocar aqui, ó, 500. Para fazer 500 litros de água eu preciso de quantos quilos de cana-de-açúcar? 6.000 quilos de cana-de-açúcar. Fechou? Determine quantos litros de álcool são produzidos. Quantos litros vão ser produzidos? Não sei. Chamo de X. A gente viu isso aqui hoje. Então quando eu desconheço o número eu chamo ele de X. Com 15.000 quilos. Na coluna dos quilos eu coloco aqui, ó, 15.000. Fechou, pessoal? Então, ó, percebe? Eu tenho duas colunas, duas variáveis aqui, litros e quilos. Eu tenho 3 informações e falta uma.
Então, sempre que você pegar uma questão desse tipo, você vai entender que isso aí é uma regra de 3. Fechou, pessoal? Então, ó, já vimos aqui outros tipos de questões e esse é um dos tipos de questões que geralmente geram dúvida. O pessoal tem dúvida aí para poder responder. Vamos para a 5 agora? Vamos para a 5? Deixa eu vir para cá. Pronto, questão de número 5. Para a gente poder entender isso aí. Vamos lá. Questão de número 5. Eu tenho aí um muro de 12 metros. Opa, tem uma informação importante aqui, ó. 12 metros. Sublinha. Lá no dia da prova você vai sublinhar. Foi construído utilizando 2.160 tijolos. Caso queira construir um muro de 30 metros... Opa, terceira informação que ele me deu aqui. Nas mesmas condições, quantos tijolos serão necessários? Ele está falando sobre quantas variáveis? Está falando sobre tijolos e metros, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, metros e tijolo. M de metro, T de tijolo. Fechou? Então, vamos colocar aqui, ó. Ele me deu 3 informações e deixou uma faltando. Logo, isso aí é uma questão de regra de 3. Fechou? Então, ó, um muro de 12 metros. Coloca aqui, ó, 12 metros. Utilizando 2.160 tijolos. Agora, para construir um muro de 30 metros, quantos tijolos? Não sei, chamo de uma letra, chamo de X. Prontinho. Desenvolva aí sua regra de 3, você vai achar a resposta aí. Fechou, pessoal? Deu para entender? Então, regra de 3 é assim que você vai identificar que a questão é por regra de 3, interpretando dessa forma. Vamos lá, questão de número 6 agora. Meu irmão é 5 anos mais velho do que... Opa, a gente viu lá no começo da aula como é que faz esse tipo de questão aí. Então, meu irmão é 5 anos mais velho que eu. O triplo da minha idade, somado ao dobro da idade dele, dá 100 anos. Quais são nossas idades? Bom, vamos lá. Vamos montar esse problema aí. Então, ó, a minha idade, eu sei quanto é. Inclusive, eu dei até esse exemplo no começo da aula. Eu e o irmão. Então, a minha idade, quanto é? Não sei. Então, chamo de X, a idade desse rapaz. A idade do irmão dele. Ó, ele fala aqui, meu irmão é 5 anos mais velho do que eu. Então, vai ser X mais 5. É a idade dele mais 5. Beleza? Fechou? Aí ele fala aí, ó. Bom, entendido isso, vamos montar aí o nosso problema agora. O triplo da minha idade. O triplo da minha idade. Qual a idade do rapaz? X. O triplo da idade dele vai ser quanto? Vai ser 3x. Pronto. Então vai ser 3x. A gente viu isso lá no começo da aula. 3x. Somado. Então eu vou somar aqui, ó. Prontinho. Perceba que já está ficando um pouquinho mais claro, está ficando menos difícil interpretar esse tipo de coisa. Somado ao dobro da idade dele. Qual é o dobro da idade do meu irmão? É só multiplicar por 2. Pois é. Então vai ser 2 vezes... Qual a idade do meu irmão? X mais 5. Então vai ficar, ó, X mais 5. Fala, Jefferson, por que você botou entre parênteses? Para não parecer que eu estou multiplicando só o x pelo 2, tá? Eu estou multiplicando o x mais 5 pelo 2. Então, por isso que eu separo ele entre parênteses, para evitar erro, certo? Aí ele fala, o triplo da minha idade, somado ao dobro da idade dele, dá 100 anos. Então, tudo isso aqui tem que ser igual a 100. Prontinho. Vamos dar uma melhorada aqui nessa questão? Seguinte, faz a distributiva aqui, ó. Prontinho. Isso aqui vai ficar, ó, 3x mais 2 vezes x dá 2x, 2 vezes 5. 2 vezes 5 dá exatamente 10, que é igual a 100. Prontinho. 3x mais 2x dá 5x mais 10, que é igual a 100. Prontinho. Depois você joga esse 10 aqui para lá, ó, vai ficar 5x é igual a 100 menos 10, e aí você continua aí a questão, tá? Você vai descobrir aí o valor de x. Deu para entender? Então, pra você ver, uma questão que ele só deu texto, você consegue montar uma equação e desenvolver ela. Fechou? Ficou claro isso aí? Bom, vamos para a sétima. Vamos interpretar essa sétima questão agora, ó. Sétima questão, ele fala, em uma garagem há automóveis e motocicletas, tá? Automóveis e motocicletas. Eita, aqui o quadro aqui tá na frente. Deixa eu só diminuir aqui um pouquinho o quadro. Pronto. Show de bola. Então ele fala, ó, que há automóveis
e motocicletas. Então eu tenho dois tipos de veículos aí. Aí ele fala, contando, existem 17 veículos e 58 rodas. Opa, ele está falando sobre automóvel, motocicleta, aí já está falando sobre veículo, aí está falando sobre quantidade de roda. Aí ele fala, qual o número de cada tipo de veículo? Bom, esse é um outro tipo de questão que a gente necessita saber interpretar, beleza? Então vamos lá, vamos interpretar essa questão aqui. Bom, Jefferson, a gente já passou por outros tipos de questões e esse aqui é mais um que a gente vai tentar desvendar, certo? Pessoal, esse é um típico problema de sistema linear. Como assim sistema linear? Porque aqui eu vou ter duas variáveis. Aliás, eu vou ter duas incógnitas. Então eu vou ter duas incógnitas. Por exemplo, eu sei quantos automóveis eu tenho? Não sei. Eu sei quantas motocicletas eu tenho? Também não sei. Tá? Na regra de 3, qual a diferença da regra de 3? Na regra de 3, ele me dava as informações iniciais. Eu tinha 30 automóveis e 20 motocicletas. Beleza, na regra de 3 ele me dava essa informação. Aqui não, certo? Então, pensa aqui comigo. Ó. Eu vou chamar de X os automóveis e Y as motocicletas. Prontinho. Então, X serão os meus automóveis e Y as minhas motocicletas. Beleza? Como é que eu posso montar uma equação a partir daí? Ele fala, ó, contando, existem 17 veículos. Pensa aí comigo. Concorda que veículo, uma moto é um veículo. Um carro também é um veículo. Um automóvel também é um veículo. Concorda comigo? Então ele está englobando tudo isso aí. Ele está dizendo que ao todo tem 17 veículos entre carros e motos. Você concorda comigo? Pensa aí comigo. Você concorda que se eu estou dizendo, ó, digamos que no meu galpão tem várias motos e vários carros. Eu disse assim, ó, ao todo tem 17. Então você concorda que se eu somar os carros mais as motos tem que dar 17? Então digamos que nesse galpão só tem carro e moto. Então somando os dois tem que dar exatamente 17. O carro eu chamei de X, a moto de Y. X mais Y é igual a 17. Deu para entender, pessoal, como foi que eu montei essa primeira equação? Vamos para a segunda equação, porque essa ainda é uma questão de sistema linear, certo? Ele fala aqui que 58 rodas, aqui ó, ele fala aí que eu tenho ao todo 58 rodas. Se a pessoa se abaixou para contar quantas rodas tinha nesse negócio, dá muito bem para contar quantos carros e quantas motos tinha, né? Mas é da questão, às vezes não faz muito sentido, tá? Então vamos lá, vamos pensar aqui comigo. Ao todo tem 58 rodas. Qual é a soma que eu tenho que fazer que tem que dar exatamente 58? Por exemplo, qual é a diferença entre o carro e a moto? Por exemplo, se a gente for pensar assim, as rodas, o carro e a moto. Uma moto geralmente tem 2 rodas, né? E o carro geralmente tem 4 rodas. Então pensa aqui comigo, ó, se eu tiver 4 rodas em cada carro, 4x. Mais 2 rodas em cada moto, 2y, concorda? Se eu somar as rodas dos carros mais as rodas da moto, tem que dar quantas rodas? 58. Prontinho. Montei meu problema. Deu para entender, pessoal? Ficou um pouquinho mais claro isso aí, tá? Sistema geralmente dá um pouquinho mais de trabalho, por isso que a gente foi progredindo, foi entendendo os outros casos para poder chegar no caso do sistema. Mas, vamos para o próximo exemplo aqui que vai ficar um pouquinho mais claro para você. Seguinte, o próximo exemplo é uma questão da SES Gran Rio, 2010. Ele fala, ó, uma pousada que dispõe de 60 quartos, alguns duplos para, deixa eu ver, só subir aqui, 2 pessoas e outros triplos para... Eita, meu Deus. E outros triplos para 3 pessoas. Pode acomodar no máximo 162 hóspedes. Quantos quartos duplos há nessa pousada? Então, percebe aí... Eita, eu tô na frente, né? Deixa eu sair aqui da frente. Pronto. Saí da frente aqui, ó. Então, quantos quartos duplos há nessa pousada? Bom, vamos lá, vamos ver aqui. Então, a primeira coisa que eu tenho que pensar aqui é o seguinte, que eu tenho quartos duplos e quartos triplos. Se fosse uma questão de regra de 3, os valores iniciais ele teria me dado, mas não foi o que aconteceu aqui.
Então vamos lá, vamos pensar, pensa aí comigo. Então, se eu sei quantos quartos duplos eu tenho? Não. Então vou chamar de uma letrinha, de x. Serão os quartos duplos. Quantos quartos triplos? Não sei também. Então quartos triplos. Que inclusive a questão está perguntando isso aqui, quantos quartos duplos tem, certo? A questão ela fala que tem 60 quartos, mas ele está no geral, 60 quartos, mas quantos quartos são duplos e quantos são triplos? Não sei. Mas uma coisa, vê se você concorda, que é muito parecido com a questão anterior. Você concorda comigo que se eu somar os quartos duplos mais os quartos triplos tem que dar um total de 60 quartos? Foi o que a questão me falou, né? Então, x são os quartos duplos, mais y, que são os triplos, tem que dar 60 quartos. Fechou? Deu para entender? Bom, aí depois a questão me fala o seguinte, que eu tenho aqui, ó, no máximo, 162 hóspedes. Pronto, então eu tenho 162 hóspedes. Enfim, como é que eu monto a equação a partir daí? Lembra do exemplo do carro e da moto? Qual a diferença do carro para a moto? Em rodas, né? Em quantidade de roda. Então, o carro 4 rodas, a moto 2 rodas. Então, ficou 4x mais 2y, que é igual a 58 rodas. Aqui, ó, eu tenho 162 hóspedes. Qual a diferença do quarto duplo para o quarto triplo? O quarto duplo tem 2 lugares, podem dormir 2 pessoas. O quarto triplo tem 3 lugares, podem dormir 3 pessoas. Então, ó, como é que eu vou montar essa equação? Muito parecido com o anterior, vai ser 2x, porque x são os quartos duplos e eu tenho 2 pessoas, mais 3 pessoas para cada quarto triplo, tem que dar igual a quanto? 162. Prontinho, tá aí, montei o meu sistema linear. Deu para entender, pessoal? Então percebe, as questões são de bancas distintas, mas a forma de montar é a mesma. É só você entender o princípio. Como é que eu monto esse problema aqui? Beleza? Fechou? Vamos lá, vamos para questão número 9, a gente já viu, né? Então questão número 9, a questão é, você lê o final da questão, é uma questão mais extensa. Bom, a questão pediu volume. Segunda dica, olha se tem gráfico, símbolo ou figura. Então tinha uma figura e tinha um símbolo, isso aí já me ajudou, certo? E rabisca a questão, rabisca mesmo a questão, beleza? Vamos lá, então já dá para saber quando a questão é de geometria. E essa questão aqui, por qual assunto você responderia a essa questão aqui? E aí, diz aí para mim, qual seria o assunto que você resolveria essa questão aí? Então percebe aí o seguinte, o que é que ele está me dizendo aí nessa questão? Deixa eu tirar aqui o quadro, pronto. Então ele fala aí, ó, é uma questão mais extensa, eu não vou ler a questão inteira, eu vou ler o final da questão, para poder ganhar tempo. Então, ó, a capacidade máxima de água desse reservatório é de... Opa, se eu estou falando sobre capacidade máxima, então vai ter uma historinha, eles vão contar a historinha, vão me fazer perder um pouco de tempo, vão tentar me cansar no texto, mas agora eu já sei. Opa, capacidade tem a ver com volume. Volume é geometria espacial. Bom, tem uma figura que me ajuda, não tem símbolo nem gráfico, mas eu tenho o final da questão e eu tenho uma figura aí. Eu tenho aí esse paralelepípedo, né? Então é só achar o volume do paralelepípedo. Deu para entender, pessoal? E assim a gente mata a questão. E aí cabe a você agora estudar o assunto a fundo, mas a interpretação são esses os passos, tá? Então você vai entender como montar a questão, depois você vai pegar o final da questão, você vai olhar se tem gráficos, símbolos ou figuras e por último você vai rabiscar a questão. Rabisca mesmo, risca, marca, grifa lá no dia da tua prova para você não deixar passar nenhuma informação importante, beleza? Bom, questão de número 11, para a gente poder fechar aí a nossa aula de hoje e ir para uma próxima aí. Ó, então foi uma questão da Consupan 2015. Vamos lá. Eu vou ler o final da questão. Qual a porcentagem de homens? Aqui, ó, no final da questão ele está falando isso aqui, ó. Qual a porcentagem de homens? Opa, ele quer aí que eu descubra a porcentagem de homens. Matei a questão. Já sei qual é o assunto que eu vou usar. Já sei exatamente qual é o assunto que eu vou usar. Porcentagem. Li o final da questão. Segunda coisa, olhar se tem gráfico, figura ou símbolo. Tem gráfico? Não. Tem figura? Não. Mas tem símbolo. Qual é o símbolo, Jefferson? Esse símbolo aqui.
pum, já sei que a minha questão vai ser porcentagem, já dá para chegar na voadora aí na minha questão. Beleza, pessoal? Tá? E por último, agora, rabisca. Coloca as informações importantes no papel. Ó. Uma escola de artes marciais, pouco importa a historinha que ele vai contar, tem 300 alunos. Aqui, ó, informação importante. 300 alunos. Sublinha. Desses, apenas 60 mulheres. 60 são mulheres. E aí, vou dar mais uma dica aqui para resolver essa questão. Qual a porcentagem de homens? Opa, pronto. Então, qual seria a porcentagem de homens? Bom, sublinha aqui. É o que ele quer. Lembrando que se você for fazer o cálculo direto, você vai descobrir a porcentagem de mulheres, mas ele não quer a porcentagem de mulheres, ele quer a porcentagem de homens, certinho? Deu para entender, pessoal? Ficou claro isso aqui? Então, ó, qual é a dica? Sempre que você pegar uma questão que é de porcentagem, na maioria dos casos, é mais fácil você fazer ela por regra de 3, tá? Então, você pega uma questão de porcentagem, muitos casos é muito mais fácil você fazer ela por regra de 3. Esse é um exemplo, certinho? Então, ó, vamos lá, vamos por regra de 3, matar essa questão? Aí, ó, então, eu tenho aí, ó, 300 alunos. Cadê? Aqui, ó. Deixa eu colocar aqui as informações aqui. 300 alunos. Desses 300, eu tenho aí que 60 mulheres. Então, se eu tenho 60 mulheres, quantos são homens? 240. 240 são homens. Prontinho, fechou? Deu para entender? Se você somar 240 mais 60 dá exatamente 300. Você fala, tá, Jefferson, mas e aquela historinha lá das três informações que eu tenho, tá? Lembrando que ele quer porcentagem. A gente tem a informação da porcentagem, tá? Se liga, ó. Aqui, ó, vou fazer aqui duas colunas. Aluno e porcentagem. Para a gente poder já matar essa questão de cara, tá? Então, primeira coisa foi interpretar a questão. Segunda, organizar aqui. E a dica que eu dou é, muitas vezes a questão de porcentagem dá para resolver por regra de 3. Então, se liga, ó. 300 alunos corresponde a quantos por cento dos alunos? Quantos por cento? 300 é o total. Total a gente chama de 100%. Prontinho. Agora eu quero saber a porcentagem de quê? De homens ou mulheres? De homens. Eu sei que tem 240 homens. Então, 240 corresponde a quanto? Ó, X. Prontinho. Aqui, ó, tenho 3 informações e uma está faltando. Pronto. Matei minha questão. Certinho? Então, ó, multiplica aqui, ó, faz o produto dos meios pelos extremos. Isso aqui vai ficar exatamente, ó, x vezes 300 dá 300x. 240 vezes 100 vai dar 24.000. Portanto, ó, x vai ser igual a 24.000 dividido por 300. Você fala, meu Deus, que cálculo enorme isso aí. Não, ó, dá para simplificar, ó. Corta esse zero com esse zero, esse com esse. Prontinho. Quanto é 240 dividido para 3? Bom, se 24 dividido para 3 é 8, então 240 dá 80. Prontinho. Então seria essa a minha resposta. Logo, 80% dos alunos são homens. Minha resposta seria a letra B nessa questão. Deu para entender, pessoal? Ficou claro? Bom, então a gente viu vários casos aqui. Lembrando, não é pouco, foram vários os casos que a gente viu aqui de como interpretar essas questões. Lembrando que assista novamente, assista mais uma vez essa aula, tá? Dúvidas, manda lá no canal do Telegram, tá aqui na descrição, beleza? Vou ter o maior prazer em te ajudar. Espero poder ter contribuído um pouquinho mais aí com a sua evolução, com a sua aprovação, tá? E é isso aí, conte comigo, até a próxima, tchau, tchau.